Passamos agora à audição da Associação dos Bolseiros de Investigação Científica, no âmbito da petição número 65/14, pelo fim das taxas de entrega de tese. Naturalmente, cumprimentar e dar as boas-vindas aos membros da delegação, ao Sr. Presidente e à Sra. Vice-Presidente Bárbara Carvalho e António Ferreira. Lembrar a grelha de tempos para esta audição. Tem 10 minutos iniciais para uma intervenção, a que seguirão as intervenções dos senhores deputados, que têm 3 minutos, e depois, no final, terão uma nova intervenção de 10 minutos. Portanto, desde já, a palavra é vossa. Bom dia a todas e a todos. Sr. Presidente da Comissão Parlamentar de Educação e Ciência, senhoras e senhores deputados, eu farei a primeira parte da intervenção e passarei depois a palavra ao meu colega António Ferreira. Em nome da Associação dos Bolseiros de Investigação Científica, vimos prestar os devidos esclarecimentos a eventuais questões que possam ter relativamente à petição entregue no passado dia 7 de outubro, com 8.190 assinaturas válidas, intitulada Pelo fim das taxas de entrega de tese. Por questões de tempo, procurarei não repetir o que consta do texto da petição, uma vez que todos terão tido a oportunidade de ler. Focar-me-ei antes em alguns esclarecimentos que nos parecem relevantes para que possamos discutir no sentido de dar resposta a esta que é uma medida da mais elementar justiça. O que se argumenta ser um custo extraordinariamente alto, mas um sacrifício único necessário para a conclusão de um doutoramento, relaciona-se antes com questões estruturais muito maiores, nomeadamente com a missão das universidades públicas, com a democratização dos mais elevados graus de ensino e, inclusive, as metas de qualificação da população portuguesa. Em primeiro lugar, é preciso referir que esta petição teve uma enorme expressão, e isso é o reflexo da injustiça da existência desta taxa. É preciso também referir que esta petição não é lançada como primeira abordagem à questão. Em 2021, o então Ministro da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, Manuel Leitor, garantiu em reunião com a ABIC que inscreveria no Orçamento do Estado para 2022 uma verba a ser transferida para as universidades para colmatar a receita proveniente destas taxas e assim permitir que as instituições as abolissem sem impacto nos seus reduzidos orçamentos. Esta promessa não foi apenas feita em contexto de reunião, mas inclusive foi escrito no documento, então publicado pelo Ministério, intitulado Um Pacto para o Reforço de Instituições e Carreiras Científicas. Nas contas rápidas do então Ministro, a transferência desta verba para as universidades não significaria, no quadro do Orçamento de Estado, um grande impacto orçamental, mas seria relevante para as instituições e, sobretudo, para os doutorandos. Todos de acordo, portanto. Recebemos ainda o Orçamento de 2022 sem qualquer medida neste sentido, tendo posteriormente a ABIC questionado o Ministro no dia 10 de janeiro deste ano, que nos respondeu que a medida não teria tido o aval do Ministério das Finanças. No mínimo, uma parca justificação para uma promessa e uma garantia dada. Já com o novo Executivo em funções, reunimos com a atual Ministra da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior e com o Secretário de Estado no dia 20 de abril, tendo esta sido uma das medidas que discutimos. De resto, os senhores e as senhoras deputadas receberam nessa ocasião também o nosso caderno de encargos com esta medida lá inscrita. Tendo-se a Ministra comprometida em retomar esta questão, chegamos a mais um Orçamento de Estado sem qualquer medida sobre o assunto. Antes de mais, não podemos debater a existência desta taxa como se de uma obrigação do doutorando ou de uma inevitabilidade se tratasse, como se fosse legítimo que uma universidade pública se faça reger pelo princípio do serviço comprado e não de um serviço público prestado, do contributo para o desenvolvimento científico e para a tendencialmente maior qualificação da população, como é sua missão e como, creio, é uma premissa de todos aqui presentes. Não é legítimo. O acesso aos mais elevados graus de ensino deve ser uma prioridade e as reitorias e os governos têm a obrigação de tudo fazer para que esse acesso seja para todos, independentemente da condição socioeconómica de cada um. Ainda assim, vale a pena olharmos para os custos de frequência de um doutoramento para o lado dos doutorandos. Portugal é dos países que pratica das mais altas propinas a nível europeu. Os doutorandos realizam o seu trabalho, porque estamos a falar de trabalho científico, ou por conta própria ou com uma bolsa de doutoramento. Não é compreensível este quadro, como não é compreensível que lhes seja exigida mais uma taxa, chegando a valores exorbitantes de 725 €, que nenhuma componente da bolsa sequer abarca, para a entrega de uma tese no final de um ciclo de estudos.
E relembro que, mesmo com bolsa, a remuneração é de 1.164 euros, sem acesso a descontos para o regime geral de segurança social, sem acesso a subsídio de férias, a subsídio de Natal ou sequer subsídio de desemprego, com a obrigação de exclusividade e com um valor que esteve estagnado durante 17 anos. As universidades alegam que o valor cobrado pelas taxas de admissão a doutoramento é um valor muito abaixo dos custos reais. Mas, além destes custos reais referidos para o outro lado, para o nosso lado, acresce que a todas estas despesas a realidade do que é fazer um doutoramento, em que muitas vezes nos são exigidas aulas asseguradas gratuitamente, em que muitas vezes os custos da investigação, deslocações de campo, idas a conferências ou publicações são suportados pelos próprios doutorandos, em que muita produção científica é assegurada por doutorandos, sendo contabilizada pelas instituições para os seus rankings e para a obtenção de outras fontes de financiamento. Repito, este debate não pode ser simplesmente assente em pressupostos financeiros, porque a questão não é só financeira quando falamos do ensino superior público, mas também não pode assentar apenas em pressupostos financeiros, porque a balança pende invariavelmente para o mesmo lado. Mas é esta realidade concreta de que falamos quando exigimos a simples eliminação desta barreira. É um debate sobre que ensino superior e que ciência precisamos e o que podemos fazer para cumprir a missão das universidades públicas conforme está inscrita e não conforme está a ser praticada. E este é apenas um minúsculo passo que não só é justo, como não deveria sequer ser preciso ser dado. E passo a palavra ao meu colega. Bom dia, Sra. Presidente, Sras. e Srs. Deputados. Eu gostaria de completar a intervenção da minha colega com duas questões que nos parecem relevantes. É evidente que as universidades vivem com um financiamento manifestamente insuficiente, incapaz de dar resposta às exigências do ensino e da investigação. Foi com este entendimento, aliás, que a promessa de transferência de verbas que a Bárbara referiu agora foi feita, mas nunca concretizada. Por isso, o que aqui discutimos hoje também é um imperativo moral de concretização dessa mesma promessa. É, de resto, penoso o facto de termos de estar ainda a discutir esta questão e com pareceres inarráveis tanto do grupo como da tutela. Porque esta questão não é nova para os reitores. Recentemente, em 2019, um conjunto de protestos na Universidade do Porto fez com que este problema fosse novamente levantado, tendo na altura a reitoria baixado a taxa de 550 euros para, preparem-se, 500 euros. Parece uma caricatura, mas não é. Também na Universidade de Aveiro, a taxa foi reduzida de 350 euros para 100 euros em 2021. E aqui deixamos a nota de que já tinha sido atualizada no momento da publicação desta petição, pelo que retificamos o valor e apresentamos desculpas pela imprecisão. Ou seja, os reitores das universidades portuguesas sabem bem que a existência desta taxa é, no mínimo, problemática, mas insistem em sugerir que são os doutorandos que devem assumir os custos que o Governo não assume, ao invés de afirmarem inequivocamente a injustiça desta taxa e de responsabilizarem o Governo pelo estado financeiro deficitário que há décadas impera no ensino superior e na ciência. Além disso, a Ministra propõe-se fazer um levantamento de todas as taxas e emolumentos para posterior ponderação. Portanto, passado um ano, o Ministério propõe-se ir consultar as tabelas das universidades para depois pensar sobre o assunto, apesar de já se ter comprometido com a transferência de verbas para colmatar a abolição das taxas de entrega de tese de doutoramento. De novo, parece uma caricatura, mas não é. Senhoras e senhores deputados, uma última nota sobre a ausência de justificação para a existência destas taxas. Além da arbitrariedade e disparidade de valores, como isso se evidencia na petição, indo de taxas desde os 0 euros até aos 725, fica claro que não existe uma justificação para a definição dos valores praticados ou sequer para a existência desta taxa. Isto ficou tão mais evidente durante a pandemia, sendo que a falsa premissa do pagamento das deslocações dos membros de júri, já de si insuficiente e desresponsabilizadora, caiu completamente por terra. A ausência desta justificação vai desde a necessidade das universidades evocarem esta taxa para pagamentos administrativos dos trabalhadores que processam as teses, como se o pagamento do salário fosse a obrigação do doutorando no momento de entregar a dita tese, à resposta dada de uma colega da Faculdade de Ciências de Lisboa, indicada em entrevista à RTP no passado 27 de agosto, de que o dinheiro serviria para arranjar casas de banho. Certo é que nem reitores, nem Ministério conseguem sustentar a existência desta taxa, que mais não é do que uma barreira real à conclusão dos doutoramentos. Uma barreira que diz respeito aos mais de 2.000 novos doutorados por ano e a todos aqueles que o irão ou querem ser. Urge acabar com esta taxa e, para isso, basta que o Governo cumpra com a sua palavra e que os reitores e órgãos dirigentes das universidades portuguesas trabalhem para a missão das instituições que dirigem, assumindo responsabilidades e responsabilizando os governos. É para este objetivo que apelamos aos senhores e senhoras deputados da Assembleia da República para que nos ajudem a dar resposta a uma medida que é da mais elementar justiça. Obrigado.
Muito obrigada. A palavra agora ao Grupo Parlamentar do PS, à Sra. Deputada Maria João Castro. Muito obrigada, Sra. Presidente. Portanto, bom dia a todas e a todos. Começo por cumprimentar a ABIC, a Associação dos Bolseiros de Investigação Científica, que estão hoje aqui conosco para apresentar a petição que defende a eliminação das taxas e dos emolumentos relativos à entrega das provas de doutoramento em todas as instituições do ensino superior. Portanto, consideram que as mesmas são um obstáculo para muitos alunos à conclusão deste grau académico e referem também a disparidade dos valores praticados por essas instituições, elencam, aliás, uma lista, e que, segundo a ABIC, reflete o modo arbitrário como esses valores são definidos. Eu não vou fazer nenhuma pergunta, vou fazer duas breves considerações. O Partido Socialista considera que, de facto, esta é uma situação que merece uma análise, concretamente a disparidade dos valores praticados. Aliás, a Sra. Ministra da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, na última audição, regimental, há uma semana, afirmou que discordava da fixação diferenciada destas taxas e emolumentos praticados pelas instituições de ensino superior, quando o que está em causa é a prestação do mesmo serviço. E, de facto, as taxas e os emolumentos têm de estar suportados no serviço que prestam e tem de haver uma lógica de proporcionalidade. Em segundo lugar, parece-nos que a posição do atual Ministério, que não tem um ano, de pretender fazer, em primeiro lugar, um levantamento de todas as taxas e emolumentos cobrados por estas instituições do ensino superior e só depois poder avaliar a efetividade, a adequação e a pertinência dessas taxas numa lógica mais sistémica de enquadramento mais coerente é o caminho adequado para fazer neste momento. Mas estamos atentos a este assunto e, dito isto, agradeço mais uma vez à ABIC ter trazido até nós esta petição. Muito obrigada. Muito obrigada, Sra. Deputada. A palavra agora ao Grupo Parlamentar do PSD, à Sra. Deputada Joana Barata Lopes. Obrigada, Sra. Presidente. Cumprimentar as senhoras e senhores deputados, cumprimentar a Associação de Bolseiros de Investigação Científica e agradecer-lhes por não só estarem aqui hoje connosco, mas logo em primeira análise por terem dado origem a esta petição, juntando as mais de 8.000 assinaturas, para nos fazer também aqui refletir sobre este tema. Desde logo, enfim, genericamente a petição tem a ser feita e ainda bem, mas desde logo teve o efeito de promover a resposta do Governo, que ontem chegou até nós, dizendo que, no seguimento do que já tinha sido dito pela Sra. Ministra na audição regimental, que ia agora então avaliar, e portanto veio o ofício, chegou pelo menos até nós ontem, creio que é de sexta-feira, veio o ofício dizendo isso, que vai avaliar justamente a pertinência e a adequação destas taxas. É evidente que, se é verdade que o mérito de ter denunciado e de pôr o Governo a cumprir aquilo, como aqui também disseram, já se tinha comprometido no ano anterior, não deixa de ser necessário refletir sobre mais algumas coisas que aqui nos trazem. Em primeiro lugar, se há um problema de subfinanciamento sobre o qual creio que todos mais ou menos concordamos, como é que podemos tratar mais do que esta questão das taxas que são praticadas. E depois, a arbitrariedade, evidentemente, que ela revela. Mas mais do que isso, a falta de transparência para a qual também alertam, porque, e este é um princípio sobre o qual talvez não incidamos tanto, mas que a nós nos causa alguma perplexidade, é preciso para quem pretende, não é, ou tem a intenção, nem que não seja, não sendo ainda doutorando, de perceber ao que é que se dispõe. E não é fácil, como também chamaram a atenção, sequer recolher a informação nas várias instituições de ensino superior portuguesas sobre as taxas que praticam. Ora, não se trata apenas de efetivamente ser um problema, por um lado, da arbitrariedade que revela, por outro,
ajusante a questão do subfinanciamento do ensino superior, que tem que ser tratada de uma forma mais abrangente, que não apenas esta questão das taxas, é certo, mas também a questão de transparência no sentido de a que é que os nossos doutorandos estarão sujeitos, desde logo, para decidirem se querem ou não tomar essa decisão. E, portanto, esta alerta que aqui nos deixam também nos leva a ter de refletir sobre isso. É evidente que respeitamos muito, creio que respeitamos todos, o conceito de autonomia das instituições de ensino superior. É também por isso que entendemos que era, aparentemente agora retomada, que era de facto preferível que fosse o Governo debruçar-se sobre este assunto. Acreditamos que agora, perante esta resposta da Sra. Ministra, já haverá um consentimento do Sr. Ministro das Finanças, uma vez que foi essa a razão pela qual não foi cumprida, alegadamente, a promessa do Sr. Ministro Manuel Leitor, e verdadeiramente o Ministério tem essas ferramentas para avaliar essa proporcionalidade, essa adequação e, sobretudo, para perceber a arbitrariedade que estes valores revelam. E, portanto, da parte do Grupo Parlamentar do PSD, queríamos aqui agradecer a vossa petição, queríamos agradecer os alertas, queríamos não deixar de focar não apenas esta disparidade, vou terminar, Sra. Presidente, mas também esta questão da transparência, que nos parece importante, porque verdadeiramente, e termino, Sra. Presidente, depende apenas disso mesmo, de querer divulgar os valores que se pratica, e se eles são praticados, então que se divulguem. É importante ter isto em consideração e aguardamos com muita expectativa a manifestação de vontade e de intenções da Sra. Ministra. Obrigada. Muito obrigada, Sra. Deputada. A palavra agora ao Grupo Parlamentar do Chega, ao Sr. Deputado Gabriel Guitar Ribeiro. Obrigado, Sra. Presidente, senhoras e senhores deputados. Saúdo a Presidente e o Vice-Presidente da Associação de Bolseiros de Investigação Científica. Nós revemos-nos na posição dos peticionários em 4 aspectos, aliás, vou ser muito breve. Primeiro, a taxa de admissão, esta taxa de provas de doutoramento, é utilizada como suporte de custos administrativos. Segundo, esta taxa acumula com a propina. Terceiro, as discrepâncias são enormes entre valores pagos. Portanto, 3 argumentos que me parecem claros. Quarto, o que falta aqui é regulação na matéria. E há uma posição que nós sabemos que é diferente do Conselho de Reitores das Universidades Portuguesas, que defende a sua autonomia. Mas quem tem de definir a posição, como aqui também ficou claro, é o Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior. É que tem que definir uma posição clara. Mas também é isso que defende o Conselho Nacional de Educação. Portanto, de forma muito sumária, a nossa posição é esta e agradecemos a apresentação da petição. Muito obrigado. Muito obrigada, Sr. Deputado. A palavra agora ao Grupo Parlamentar do PCP, ao Sr. Deputado Alfredo Maia. Muito obrigado, Sra. Presidente, Srs. Deputados. Eu cumprimento os senhores dirigentes da ABIC, cuja luta e iniciativas saúdo vivamente, e salientar que a ABIC traz aqui uma iniciativa muito justa, urgente, que corresponde a uma promessa não cumprida pelo Governo. Na verdade, não se compreende como é que são necessárias mais de 8.000 assinaturas para que o Governo e o Partido Socialista sejam obrigados a tomar uma iniciativa que, na verdade, corresponde a uma migalha. É de salientar, aliás, o contexto do quadro de subfinanciamento crónico do ensino superior e da ciência, de níveis de precariedade laboral no setor que não se coadunam com os requisitos mínimos profissionais e pessoais dos trabalhadores científicos e de grande exploração, nomeadamente dos doutorandos e demais bolseiros de investigação científica. O PCP apresentou, aliás, inúmeras iniciativas legislativas que procuraram sempre dar resposta a um entendimento do ensino superior gratuito, verdadeiramente gratuito e democrático, que se paute pelos princípios da Constituição da República. Foi nesse sentido que apresentamos, por mais que uma vez, medidas para o fim das propinas, das taxas e emolumentos em todos os graus de ensino. Aliás, gostaria de salientar outras propostas apresentadas pelo PCP, nomeadamente o reforço dos subsídios para as missões de bolseiros em congressos, a atualização do valor das bolsas de investigação científica e a integração dos
dos doutorados com a atividade há mais de 3 anos na carreira de investigação no sistema tecnológico e científico português. Mais recentemente, portanto, no quadro da discussão do Orçamento de Estado, propusemos justamente a eliminação das propinas, das taxas e dos emolumentos, no prazo de 2 anos, iniciando-se obrigatoriamente em 2023, com o fim das taxas de entrega da tese e dissertação. Esta proposta saliente foi chumbada pelo PS, pelo PSD, pela Iniciativa Liberal e pelo Chega. No passado dia 13, na audição regimental, questionamos novamente a Ministra da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior relativamente a esta medida, cuja resposta foi no sentido da uniformização das taxas. Ou seja, contrariamente ao prometido, parece que o Ministério não tem qualquer intenção de avançar com a abolição da taxa de entrega de teses. Termino colocando 2 questões aos senhores dirigentes da ABIC. O que é que significa assumir este custo no contexto do percurso académico e laboral que é o fim do doutoramento? Isto é, ao nível da relação entre a entrega da tese e a defesa pública, candidaturas a concursos e perspectivas imediatas de futuro. E ainda, associando as taxas de entrega de tese, sendo as taxas de entrega de tese injustificáveis, há outros custos imputados aos doutorandos e estudantes de outros graus académicos que possam ser igualmente considerados uma barreira ao ingresso ou à conclusão do doutoramento? Pergunto. Muito obrigado. Muito obrigada, Sr. Deputado. A palavra agora ao Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, a Sra. Deputada Joana Mortágua. Muito obrigada. Queria cumprimentar a ABIC. Não deixo de registar com ironia a quantidade ou a forma como os partidos que passam a vida a queixar-se das taxas e taxinhas em relação a outras matérias, depois quando as taxas e taxinhas são na verdade formas encapotadas de propina e portanto são uma forma de transferir para os estudantes o financiamento do ensino superior que deveria ser uma obrigação do Estado, então as taxas e taxinhas já não são problemáticas e passam a ser uma decisão da Ministra, do Conselho Nacional de Educação, de toda a gente, menos dos deputados que têm possibilidade de tomar uma decisão sobre essa matéria. Aliás, possibilidade que existiu ainda há bem pouco tempo no Orçamento de Estado. O Bloco de Esquerda propôs uma alteração precisamente para acabar com esta taxa. Quanto ao mais, estamos de acordo com tudo, em particular com a ideia de que isto é uma imagem muito real e ao mesmo tempo bastante triste da discussão que nós estamos a ter sobre o estado do ensino superior e do financiamento do ensino superior em Portugal. Quando a Ministra do Ensino Superior o que tem a dizer sobre uma taxa que claramente é uma injustiça, uma propina encapotada, uma forma de transferência do financiamento das instituições para os estudantes, a Ministra o que tem a dizer é que vai fazer um levantamento das taxas, quer dizer, uma coisa que se faz em pouco tempo e que já deveria estar feita. Quando os próprios grupos parlamentares não assumem as suas posições sobre se esta taxa é justa, injusta, por quem é que a deveria pagar, a quem é que cabe financiar o ensino superior. Acho que, infelizmente, a discussão que vem por aí sobre financiamento de ensino superior e regiés não augura nada de bom. Esperamos que a força desta petição ajude agora também a fazer um caminho que já começou há muito tempo e que tem que ser percorrido. Pelo menos já chegámos a um ponto de admitir que há uma injustiça relativa, que há uma desigualdade, que as universidades tratam esta taxa de maneira diferente. Já se chegou à conclusão que é preciso uniformizá-la. Eu tenho esperança que cheguemos à conclusão que é preciso uniformizá-la a zero. Muito obrigada, Sra. Deputada. Tem agora então mais 10 minutos para responderem às questões dos Srs. Deputados. Obrigada às intervenções das senhoras e dos senhores deputados. Bom, tentando aqui passar um bocadinho por tudo aquilo que foi dito,
eu gostava mesmo de reforçar novamente esta questão da caricatura que é estarmos a ter uma comissão parlamentar para discutir uma taxa de entrega de tese. Quer dizer, e porquê é que chegámos aqui, não é? Ou seja, de facto, isto deveria ter sido, nunca deveria ter existido, uma taxa para entregar uma tese é no mínimo caricato, tendo em conta até, ou seja, por si só já é caricato, tendo em conta os custos de frequência do ensino superior, é absolutamente surreal e não há outra palavra. É indescritível que uma pessoa ao fim de 4 anos a fazer um doutoramento, em muitos casos à sua própria custa, porque nem todos são bolseiros e, portanto, nem todos têm as propinas pagas, e é só neste ponto em que estamos a falar da diferenciação entre bolseiros e não bolseiros, é a questão das propinas pagas, mas chega-se ao final e há mais uma taxa para pagar, uma taxa que é exorbitante, e até tentando responder à questão que foi colocada pelo deputado Alfredo Maia, o que é que isto significa no final de um doutoramento? Eu digo o que é que isto significa, é que nós estamos durante 4 anos a fazer um doutoramento, se for com bolsa, em exclusividade, sem qualquer perspectiva de apoio social no final da bolsa, porque não temos acesso a subsídio de desemprego. Significa que, se não tivermos esse dinheiro, que é metade do valor mensal da bolsa, em muitos casos, nomeadamente em Lisboa, no Porto, na Universidade da Beira Interior, é mais de metade do valor da bolsa, significa que, se não tivermos esse valor, vamos ter que adiar a entrega de tese e, portanto, pagar propinas para adiar essa entrega de tese. Além disso, os prazos entre a entrega da tese e a defesa muitas vezes ascendem aos 4, 5, 6, 7, 8 meses. Significa que durante esse período não só não temos qualquer fonte de financiamento porque não temos acesso a subsídio de desemprego, como não nos podemos candidatar a nenhum concurso para doutorados, porque não temos ainda a defesa feita. E, portanto, os prazos da ciência e os prazos dos concursos num quadro altamente precário não se coadunam com os apoios que nós temos, os salários que nós temos, os vínculos que nós não temos e as taxas que temos que pagar e os custos de frequência que temos que pagar. E, portanto, não é compreensível que tenhamos de recolher e de fazer uma petição pública, de recolher 8.000 assinaturas, no espaço de pouco mais de um mês, também acho que é importante dizer isto, para estarmos a discutir uma medida que é básica, quer dizer, é mesmo este o termo, ou seja, é mesmo o estado real das coisas. O refúgio da autonomia das instituições de ensino superior não pode ser um refúgio só para aquilo que dá jeito. E o Conselho dos Reitores das Universidades Portuguesas tem muitas vezes assumido a figura da autonomia para se desresponsabilizar de matérias de maior relevância. É o caso agora das taxas de entrega de tese, foi o caso da integração de trabalhadores ao abrigo do PREFPAP, trabalhadores científicos. A autonomia das instituições de ensino superior não pode simplesmente servir para imputar a quem na universidade estuda e a quem na universidade trabalha custos que são da responsabilidade do governo assegurar. Ou seja, se há um quadro de subfinanciamento, tem de ser o governo a assegurar esse financiamento. Os dirigentes das instituições não se podem virar para nós e imputar-nos a nós custos que não são da nossa responsabilidade e que não cumprem a missão das universidades públicas conforme está inscrita na Constituição e nas missões de cada universidade, passando os olhos pelas missões de todas as universidades públicas em Portugal, isso é bastante visível. Além do mais, é importante referir que a Ministra da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, Elvira Fortunato, nesta fase do campeonato, dizer que vai estudar as taxas não é admissível. Não é admissível por uma razão. Primeiro, porque, de facto, consultar as taxas não é preciso fazer um estudo intensivo, isso é tabelado, é público, de facto é difícil aceder e é preciso algum trabalho de arqueologia nos sites das universidades para chegar a estes valores, mas os valores são tabelados, são definidos pelos respectivos órgãos de gestão das universidades e, portanto, é acessível e tem uma história e é fácil aceder até ao historial dos preços, dos valores praticados. Agora,
Agora, não é legítimo que isto seja feito nesta fase do campeonato, sobretudo porque isto foi uma medida que foi garantida pelo Executivo do Partido Socialista, portanto, pelo Ministro Manuel Leitor, e sendo este Executivo um Executivo de continuidade, e tendo esta promessa sido feita para o Orçamento de Estado de 2022, não tendo sido inscrita, estamos em 2023, novamente não é inscrita, e eu posso dizer, o Ministro Manuel Leitor, em reunião connosco, quando faz as contas por alto, chega à conclusão que esta medida tem um impacto orçamental reduzidíssimo, porque nós estamos a falar de 2.000 novos doutorados por ano, pouco mais do que isso, e nem todos pagam esta taxa. Portanto, a transferência de verbas, se o Governo quiser assumir, e acho que, tendo em conta o quadro de financiamento, é uma postura legítima e óbvia, não se compreende como é que é preciso batalhar tanto para uma medida que é tão óbvia. E, de facto, há uma disparidade muito grande de valores que não têm que ser uniformizados, têm que ser abolidos, porque se há universidades que não cobram esta taxa, não se justifica porque é que a Universidade da Beira Interior, que pratica propinas de 2.000 e tal euros e ainda taxas de 725, mas a Universidade Nova pratica propinas de 1.300 e uma taxa de 100, e a Universidade de Coimbra pratica propinas de 1.000 e tal euros e uma taxa de 50, não há nenhuma justificação. E a prova disso é que os reitores não conseguem justificar a existência desta taxa. Portanto, não conseguem, nas várias reuniões e tentativas de justificação que diversos doutorandos foram fazendo. De resto, esta petição surge no seguimento de 8 reuniões feitas a nível nacional, portanto, não vem só da ABIC, vem da ABIC em reunião com outros doutorandos. Por outro lado, há justificações que são dadas, como nomeadamente aquela do é preciso porque não temos dinheiro e é preciso arranjar as casas de banho, que não tem, obviamente, uma relação direta com a lógica sequer da existência de qualquer taxa associada ao doutoramento. E passo a palavra ao meu colega. Obrigado. Eu queria só mencionar algumas questões relacionadas com as taxas que foram mencionadas por alguns deputados e que falavam das várias taxas e que impacto é que pode ter no próprio doutorando o pagamento destas taxas, e eu queria chamar a atenção para a existência de outras taxas também. No processo que envolve tanto a pré-inscrição no doutoramento, ao longo de todo o processo do doutoramento, que leva 4, 5, 6 anos muitas vezes, até ao fim em que se tem de pagar de facto esta taxa de entrega de tese, há outras taxas que também são pagas. E é, portanto, não nos esquecermos disso quando falamos no impacto que tem na carteira dos doutorandos, e muitas vezes não são ressarcidas pela própria FCT. Por exemplo, há taxas, chegam a existir taxas de matrícula, taxas de inscrição, que chegam aos 200 euros. Há taxas, anualmente, há uma taxa de inscrição que algumas faculdades, não todas, mas algumas faculdades cobram, que chegam aos 50 euros anualmente. Há taxas para acreditação de determinadas cadeiras. Há taxas de equivalências. E todas essas taxas, a acrescentar à propina, que, apesar de ser ressarcida por parte da FCT, no caso de bolseiros de doutoramento, não acontece o mesmo em todos os doutorandos que não têm essas bolsas. Portanto, essa propina é paga, mas muitas vezes não lhes é ressarcido o valor destas taxas, tal como não é ressarcido o valor das taxas que falamos aqui hoje. Portanto, como já foi também mencionado, estas taxas, no fundo, são uma forma encapotada de pagar das universidades usarem como se fosse uma propina. Mas não é só aí que um doutorando trabalha para a universidade. O doutorando não serve para a universidade apenas para que ela lhe cobre propinas, para ela lhe cobre taxas. O doutorando serve para a universidade para muito mais do que isso. Serve para investigação científica, para trabalho científico, para que toda a produção científica, através de relatórios, através de livros, através de artigos científicos, seja dada não só à universidade, seja dado este contributo ao país, à ciência como um todo, a nível global, e, portanto, são todos contributos de trabalho científico que são feitos. E é importante não nos esquecermos disto. Um doutorando não é um mero estudante. Um doutorando faz trabalho científico. Os doutorandos são, muitas vezes,
fazem muitas vezes o trabalho científico, apoiado, evidentemente, por outros cientistas, mas fazem muitas vezes o trabalho científico de base, que é depois feito para outros trabalhos de ponta, e não é de todo visto por grande parte, e neste caso muitas vezes pelos reitores, não parece ser visto como sendo importante. Inclusivamente, há muitas universidades, tanto universidades como a própria FCT, como aliás já foi aqui mostrado pelo deputado Alfredo Maia, quando falou da questão dos congressos e das missões que não são pagos desde 2012, que não são pagos aos bolseiros de doutoramento. E a verdade é que muitas vezes são os bolseiros de doutoramento do seu próprio bolso que têm de pagar a ida a um congresso que muitas vezes chega a custar 400, 500 euros. Não só a inscrição nesse congresso científico internacional para disseminação de conhecimento, como é necessário pagar viagens, é necessário pagar alojamento. E mais, são muitas vezes esses bolseiros de doutoramento, esses doutorandos, que têm de pagar deslocações de campo para ir trabalhar, por exemplo, para uma albufeira, para perceber o impacto de um determinado assunto, para, por exemplo, inclusivamente, pagar a publicação de artigos científicos, que muitas vezes variam entre 1.000 e 2.000 euros. E são muitas vezes obrigados também por critérios regulamentares da própria necessidade da entrega da tese, são levados a ter publicados artigos como primeiros autores. E termino já. E, portanto, estamos a falar de um conjunto de custos associados ao trabalho científico que não são ressarcidos aos doutorandos, que eles têm de pagar, com remunerações relativamente baixas e que não me parece que seja sustentável que continuemos assim. Sim, faça favor. Sim, muito rapidamente, pronto, só também agradecer esta disponibilidade e espero que em conjunto consigamos trabalhar para abolir de facto estas taxas. Muito obrigada. Muito obrigada. Agradecer também a vossa presença, os vossos esclarecimentos e os vossos contributos no âmbito desta petição e desejar-vos boas festas.